Fala, turma! Quer saber o que é direito? Quer saber a diferença entre lei, norma, precedentes, códigos? Então fica aqui com a gente que eu vou te explicar isso nesse vídeo. É importante saber o que é direito. Um conceito, ele define os limites e o sentido daquele objeto de estudo. Então, para quem está começando uma faculdade de direito, é bem interessante perceber como que em diversos momentos históricos nós vamos ter um conceito de direito mais ou menos diferente, sabe? As categorias conceituais elas vão mudando com o tempo e dependendo do paradigma a gente vai ter um tipo de pensamento que valoriza algumas qualidades ou valoriza outras qualidades do direito e isso vai se transformando no tempo. Então é interessante entender o que é direito hoje, nas teorias mais contemporâneas, né? Nas compreensões dentro do mundo globalizado, no mundo mais complexo, né? Como é o mundo de hoje, tá? Então, primeira coisa interessante pensar fazendo uma rápida digressão histórica, né? Na cultura jurídica romana, o direito ele era entendido como a arte do bom e do equitativo. Ou seja, o direito não era pensado ainda como um sistema social autônomo da sociedade. Era uma espécie de cultura jurídica ainda amalgamada, ainda misturada com preceitos de moralidade, de justiça, de correção, de fazer a coisa certa, tá? Não que isso hoje não tenha mais a ver, continua tendo muito a ver. Mas hoje nós temos uma compreensão do direito como uma instância autônoma em relação a essas outras expressões normativas da sociedade, que vêm da moral, da justiça, da ética, da política e outras dimensões, tá? Na Idade Média começa a se desenvolver uma distinção muito interessante, tá? Que é a distinção entre ius e lex, certo? Ius e lex passam a ser coisas correlatas, mas ao mesmo tempo diferentes. O ius ele passa a ter um significado de direito e, por outro lado, a lex ela passa a ter um sentido de obrigações, um sentido de deveres. Então essa noção de direito como correlato dos deveres, ou direito e obrigações, ela se desenvolve na Idade Média a partir dessa distinção entre ius e lex, que vai aparecer inclusive na iconografia, né, da cultura jurídica aqui do mundo ocidental. Na modernidade, essa relação se transforma, porque se começa a abandonar aquela cultura de um direito predominantemente consuetudinário, né? Predominantemente baseado em costumes, baseado em decisões de precedentes, e se começa a criar o início daquela cultura do direito escrito, certo? Um direito objetivo, é a substituição do governo de Deus, né, ou da natureza das coisas pelo governo dos homens, tá? E ao mesmo tempo o início daquele processo de substituição do governo dos homens pelo governo da lei escrita, tá? E esse processo ele é muito importante para compreender uma transformação profunda que vai acontecer na cultura jurídica do mundo ocidental, que é a noção da lei escrita, tá? E aí o direito ele começa a conquistar a sua autonomia em relação a outros sistemas sociais, ele começa a se separar da moral, tipo, direito é uma coisa, moral é outra, né? Direito é uma coisa, religião é outra, normas religiosas passam a ter uma outra característica. Pode haver agora, inclusive, colisões entre preceitos jurídicos, preceitos morais, éticos, religiosos, políticos, e o direito tem ali a sua autonomia, tá? É uma conquista bem importante. Claro que isso já tem no direito romano, é uma coisa mais antiga, mas essa expressão, né, do direito com autonomia em relação a outros contextos de significação das normas é uma coisa bem importante assim da modernidade, tá? Mas várias teorias vão ser criadas, vários modelos de explicação do que é o direito, né, vão ser desenvolvidos nessa fase. Então agora é interessante pensar o que não é direito. Vamos começar explicando isso, né? O que não é direito, para depois a gente dizer então o que é direito hoje, tá? Primeiro, direito se diferencia das demais normas da natureza, as leis da natureza, né? Pense na lei da gravidade, né? As leis da física. Tem uma característica, o direito, porque ele é criado pelos homens. Então, ele teria mais uma ideia tipo assim de arte, né, do que exatamente uma ideia de techne, lembrando dos gregos, tá? Então, uma distinção importante é pensar que as leis do direito ou as normas jurídicas, elas não se confundem com as normas da natureza. E por que elas não se confundem? Porque as normas da natureza, elas trabalham com uma noção do ter que acontecer, né?
E já as normas jurídicas, elas trabalham com a noção do dever acontecer. Em termos práticos, significa que quando a gente pega uma barra de ferro e esquenta essa barra, ela vai dilatar, ela não tem escolha, certo? Ao aquecer uma barra de ferro, ela vai dilatar. Ao nós lançarmos um objeto no ar, esse objeto vai cair. Ou seja, as leis da natureza são leis fatalistas, elas têm que acontecer, certo? Não vamos falar aqui de física quântica, física subatômica, a questão da improbabilidade, né? São outras questões que vão dialogar também com essas noções, né, de lógica de probabilidades. Mas as leis da física da natureza, né, mais comuns, tradicionais, elas trabalham com essa noção, portanto, da fatalidade. As coisas têm que acontecer, tá? Já as normas jurídicas não, porque quando a gente regula condutas humanas, não necessariamente as coisas vão acontecer como acontecem na natureza das coisas, certo? Então, diante de uma situação de medo, de crime, de pavor, uma pessoa ela pode reagir de formas diferentes, percebe? Diante de uma frustração em um contrato, uma pessoa ela pode reagir de formas muito diferentes. Por isso que as normas jurídicas se caracterizam por ter um dever, tá? E esse dever pode ou não ser cumprido da forma como está prescrita em uma norma jurídica. Por isso que a norma jurídica tem sanções para o caso de descumprimento dessas normas, tá? A lei da gravidade não tem como descumprir, certo? Né? Se objeto lançado no espaço, ele vai cair. Não tem opção desse objeto dizer assim, agora eu vou sacanear os cientistas, eu não vou cair, né? Ou a barra de ferro vai dizer assim, agora eu vou sacanear aqui os pesquisadores e eu não vou dilatar, né? Só para criar uma intriga no meio científico. Isso não acontece com as leis da natureza, mas com as leis jurídicas isso sim acontece, tá? Então, primeira distinção importante entre direito e as normas da natureza. Outra distinção importante é que as normas jurídicas também se distinguem das leis da oferta e da demanda da economia, certo? Da noção do pecado na religião, que também são normas, né? Também se distingue de normas morais, éticas, concepções de justiça, certo? O direito hoje, ele dialoga muito próximo com essas outras dimensões normativas da sociedade, mas o direito ele tem uma especificidade, tá? Então é diferente de tu trabalhar as leis sociais em geral, né? Vários contextos sociais também têm leis, também têm normas, né? Existem normas de boas condutas e boas maneiras, né? Normas de educação, certo? Existem, inclusive, regras de comportamento, de etiqueta, muitas coisas, né? Existem que definem como que devem ser as coisas, o que é fazer a coisa certa. Mas o direito, portanto, ele tem uma especificidade que não se mistura, portanto, tá? Com essas outras dimensões, tá? O que é que define o direito, portanto? É o fato da lei ser escrita? Olha, não necessariamente, tá? Claro que a gente vive hoje numa cultura do direito positivo, nós vamos ver num outro vídeo que significa ser positivista, tá? E essa cultura valoriza muito a lei escrita, as fontes formais do direito, tá? Mas não é bem assim, porque grande parte dos nossos direitos, eles não estão exatamente escritos, eles estão inscritos em uma cultura jurídica que se desenvolve na história, tá? Porque as palavras que estão lá no texto legal, elas são palavras formais apenas. O significado que nós damos para aquelas palavras depende da nossa cultura, depende do nosso estágio civilizacional, certo? Muito bem, então o fato de ser escrito por si só não define o que é direito, tá? O direito ele é muito mais do que apenas as leis escritas. Outra coisa interessante, pessoal, a noção dos códigos, né? Se a gente for observar na história, existem códigos muito antigos, por exemplo, o Código de Hammurabi, né? Lá do Império Babilônico, o Código de Ur-Manu, 3.000 anos antes de Cristo, né? O Corpus Juris Civilis do Império Romano. Existem muitos códigos que são super antigos, mas quando a gente lê esses códigos, a gente percebe lá uma mistura entre direito, doutrina jurídica, máximas de experiência, sabe? Não é exatamente a ideia de código moderno como nós temos hoje, né? Esses códigos que vão surgir ali a partir do século XIX, na França principalmente, né? A partir do Código Civil de Napoleão Bonaparte, tá? Essa noção da lei escrita e dos códigos antigos, turma, ela ainda é muito misturada com preceitos religiosos, com uma fundamentação mística, né? São deuses, são divindades mitológicas
que entregam para os homens aqueles códigos, né? Como é o caso, por exemplo, na tradição judaico-cristã, dos 10 mandamentos, né? Então ele é escrito, certo? Mas são normas de natureza religiosa, não são normas de natureza jurídica, tá? Mas o que falta então para essas normas terem esse caráter jurídico? Seria talvez então a sanção, né? E vou lhes dizer, por muitos anos se acreditou que a sanção era a característica do direito, tá? Que todas as normas que existem em sociedade, elas têm essa mesma característica jurídica, mas elas são desprovidas de sanção. E somente as normas jurídicas é que têm sanção. E o que é a sanção? A sanção é aquela consequência jurídica que autoriza o Estado ou o poder soberano de cada época de fazer cumprir aquele direito, certo? É a ideia, por exemplo, de uma pessoa praticar um crime e aí a sanção é ele ser preso. Então o Estado vai lá e prende aquela pessoa na penitenciária. Ou uma pessoa que pratica dano a outra, ela tem ali, através do Poder Judiciário, esse respaldo administrativo, essa estrutura administrativa do Estado que vai fazer com que a pessoa cumpra o dever de indenizar, de reparar esses danos, tá? Então a sanção é essa consequência jurídica que parece que não teria em outras áreas, né? Se a gente descumprir um preceito moral, por exemplo, qual que é a sanção disso? Não é uma sanção previamente definida, né? A gente vai ter consequências da sociedade, mas isso pode mudar de uma cultura para outra. Já no âmbito do direito, não. No direito a gente sabe exatamente qual que é a consequência para o descumprimento de uma norma. Muito bem, isso fez sentido por muitos anos, pessoal. Mas Hans Kelsen, nos anos 60, já mostrou para nós que existem normas que têm caráter puramente descritivo e elas não têm sanção e elas são jurídicas, certo? Normas como, por exemplo, aqui no Brasil, na Constituição Federal tem uma norma que diz Brasília é a capital federal. Ó, é uma norma puramente descritiva. Qual é a sanção para o descumprimento disso? Né? Não tem, né? É impensável assim uma situação desse tipo, tá? Normas como, por exemplo, a que define a noção do ato ilícito lá no Código Civil. Aquele que, por negligência, imprudência, imperícia, praticar dano a outrem, pratica ato ilícito. Ó, é uma descrição apenas. Então, como é que tu viola essa norma? Não viola. Você viola normas que têm sanção. Mas uma norma desse tipo, ela é puramente descritiva. Ela tem consequências, percebem? Mas ela parte de uma descrição. Normas que definem papéis, por exemplo, o conceito do consumidor. Considera-se consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou contrata serviço como destinatário final. Ó, é uma descrição. É um tipo de norma que cria um papel, que coloca a pessoa dentro de uma situação jurídica, percebem? Essas normas descritivas, elas não têm sanção, elas têm eficácia, elas têm consequências, mas elas não têm sanção. Por isso que a sanção não é o critério que define a especificidade de uma norma jurídica, certo? Mas o que é então, né? Vamos seguir adiante, tá? Outra cultura muito enraizada aqui no Brasil, pessoal, e ela é errada hoje, tá? Ela já é obsoleta, ela está ultrapassada, tá? Mas vocês vão ver isso muito em alguns livros mais antigos e tal. É a ideia de que direito é coisa do Estado, né? O direito é do Estado. E essa que seria uma diferenciação entre normas jurídicas, normas morais, éticas, preceito de justiça, religião, economia, etc. Tá? O direito é aquele que é do Estado, certo? Por muito tempo foi assim, né, pessoal? Desde a ideia do contratualismo francês, com a noção do Estado moderno, né? Com aqueles impérios e repúblicas constitucionais, nós temos, a partir dessa cultura, uma cultura liberal, que transformou a noção do direito como sendo agora algo exclusivamente do Estado, tá? É a substituição do governo dos homens pelo governo da lei, que foi uma coisa muito boa, né, na época, certo? Só que hoje, turma, o direito não é mais uma coisa exclusiva do Estado. Hoje existe também o pluralismo jurídico, o multiculturalismo, são questões novas, são questões contemporâneas, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, o direito internacional, grande parte do direito internacional, ele não é algo produzido exclusivamente pelo Estado, ele é produzido por instâncias que são transnacionais, por organizações globais, que produzem normas jurídicas que os Estados aderem, ou até algumas eles não aderem, mas elas continuam valendo, certo? É interessante pensar, por exemplo, nos direitos humanos. Direitos humanos hoje são exemplos de normas jurídicas que têm um caráter transnacional. Vejam o que aconteceu na Copa do Mundo
no Catar, né? O Catar tem uma cultura jurídica e uma cultura também religiosa, né? E diversos outros âmbitos que não são, digamos assim, tão liberais quanto do mundo ocidental aqui, né? Então, por exemplo, questões envolvendo lá igualdade de gênero, eles têm um tratamento diferente, né? Muito mais conservador, digamos assim, sobre essas questões. Então, quando as pessoas do mundo inteiro foram lá assistir a Copa, muitos problemas surgiram ali, muitas questões foram levantadas, né? Muitos potenciais de violação de direitos humanos foram levantados. E como é possível, se o Catar é uma soberania, né? Se ele é um país soberano e tal? É porque existem direitos hoje que são transnacionais, que são globais, certo? Não é só a economia que é globalizada, não é só a política e a ciência que é globalizada, ou a religião, né, que é global. O direito também começa a mostrar sinais de que alguns âmbitos desse direito não estatais, né, eles têm esse caráter de globalização, têm esse caráter de transnacionalidade, tá? Normas da FIFA. A FIFA não é um Estado, certo? É uma organização privada. E, no entanto, quando a FIFA organiza um campeonato de futebol num país, ela impõe regras que suspendem, inclusive, direitos fundamentais. Direito de ir e vir, por exemplo, né? Como medidas de segurança próximo aos estádios onde vai ter jogos, né, organizados pela FIFA, percebem? A Lex Mercatória. Quantas normas ligadas ao direito à saúde também, que são transnacionais, percebem? E que são criadas por organismos que não são estatais, eles são transestatais ou paraestatais, percebem? Então, pessoal, essa característica de pensar que o direito é coisa do Estado, galera, já é uma coisa ultrapassada, certo? Porque existem hoje, no mundo globalizado, espaços, esferas públicas, âmbitos de criação do direito que acontecem à margem do Estado, e esse direito ele tem legitimidade, ele tem validade, ele realmente coordena e regula as condutas das pessoas envolvidas naqueles âmbitos, certo? E para a galera que está começando a faculdade, vocês vão ouvir falar muito em normas da ABNT, né, que são aquelas normas de padronização dos trabalhos acadêmicos. Como acontece também nas empresas com as normas da série ISO, ISO 9000, padrão de qualidade, né? ISO 14000, questões ambientais, ISO... tem vários números, né? Várias normas dessa série da ISO, turma. Reparem que muitas empresas preferem descumprir o Código Consumidor ou descumprir algumas regras trabalhistas do que descumprir essas normas da ISO, tá? Como acontece também na academia com a ABNT, certo? São normas que têm um valor de legitimidade muito forte. E você vai dizer que isso não é direito, né? Não é um direito estatal, concordo com você. Mas é uma expressão normativa, turma, que faz parte do direito, tanto que hoje essas novas formas, né, de compreensão do direito, elas nem são chamadas de pluralismo jurídico, para não entrar numa discussão do que pode valer, o que não pode valer, né? Elas são chamadas de soft law, esse é o nome, né, que as teorias contemporâneas dão para essas novas formas emergentes e transnacionais, né, de criação e de aplicação do direito, tá? Então, direito de Estado, turma, por muitos anos se pensou que esse poderia ser um critério assim, interessante para entender o direito. E hoje a gente percebe que o direito ele é muito maior, ele é mais complexo do que isso, né? O direito de Estado, ele convive com outras dimensões normativas, com outras formas de expressão da cultura jurídica que não são mais exclusivas do Estado. O direito hoje é da sociedade. Olha que interessante, tá? A gente está saindo daquela cultura do direito de Estado e entrando numa nova cultura jurídica de conceber agora o direito da sociedade, tá bom? Muito legal, pessoal. Então, como é que a gente pode entender o direito se tudo isso que a gente falou agora não é direito, tá? Então, olha só. Primeira coisa, o direito tem a ver com justiça? Com certeza. O direito é um critério de justiça, né? Mas a justiça também é um critério do direito válido. Tem a ver com moral, com ética, com fazer a coisa certa? Com certeza. Mas direito também tem a ver com regulação, com controle, tem a ver com disciplinar a vida das pessoas, a conduta das pessoas, né? Tem muito a ver com isso, certo? Agora, se a gente quiser separar essas duas categorias, tá? É interessante pensar o seguinte, ó. De um lado, nós temos uma noção de direito ligada à ideia, tipo assim, da justiça, de fazer a coisa certa, a ideia do bem, né?
que são conceitos ligados a uma noção de emancipação. É de tu pensar aquele direito que é um direito bom para a sociedade, tá? Um direito que emancipa o sujeito, que garante a liberdade do sujeito, a igualdade, a dignidade desse sujeito, tá? Então essa dimensão é a dimensão que a gente vai chamar da dimensão do direito como emancipação, ou como um instrumento para a emancipação do sujeito. Liberdade, dignidade, igualdade e outros direitos humanos fundamentais. Mas, por outro lado, nós temos uma outra dimensão, ou um outro rosto do direito, né? Um outro lado do direito, que é o lado da dominação, do controle, da restrição das liberdades, da dominação, certo? Se vocês perguntarem para o pessoal que estuda ciência política, sociologia, filosofia política e que estudam essa tradição mais ligada ao pensamento crítico, a tradição de Marx, por exemplo, né? Adorno, Horkheimer, esses pensadores mais antigos, né, da tradição do pensamento crítico, cara, eles vão te dizer que o direito é um instrumento de dominação das classes dominantes sobre as classes dominadas, tá? É aquela visão do direito como um mecanismo de sufocar, um mecanismo que sufoca a liberdade, a igualdade e a dignidade das pessoas, né? Um direito que reproduz as relações de exploração na sociedade. É mentira isso? Não, o direito tem também esse lado, mas ele não é só isso, tá? Habermas é um autor que segue essa tradição do pensamento crítico e que vai rever essa questão, né? Ele vai mostrar para nós que o direito tem esse lado da dominação, do controle, da regulação, da ordem social, mas ele tem esse lado também de ser uma garantia de direitos fundamentais, de liberdade, igualdade, dignidade, educação, saúde, trabalho, né? E uma vida digna para todas as pessoas, tá? Então veja que o direito é uma coisa legal, turma, porque ele é grande, ele é complexo, tu não consegue simplificar ele assim num conceito fechadinho, numa caixinha, né? Não é só coisa do Estado ou coisa do legislador, né? Não, é uma coisa realmente interessante assim de se pensar, tá? A questão é que cada paradigma pode valorizar mais um desses lados do direito, certo? Num paradigma liberal, por exemplo, valores como segurança jurídica, previsibilidade, regulação, controle, ordem se tornam valores mais interessantes, se tornam qualidades mais essenciais desse direito, certo? Mas num paradigma social, democrático, em que se valoriza mais aquele lado da justiça, da ética, da moralidade política de uma comunidade, turma, então segurança, previsibilidade e controle se tornam qualidades, digamos assim, acessórias, porque o mais importante do direito é ser um mecanismo de emancipação, de garantia de direitos, de liberdade, de igualdade e de segurança nas relações, sabe? Nas relações equitativas entre as pessoas, percebem? Dependendo do paradigma político que nós vivemos, a gente pode dar mais valor num lado ou mais valor para essas outras características do direito, certo? O positivismo jurídico, falaremos do positivismo mais adiante, tá? Ele valoriza mais esses valores do liberalismo. Não é por acaso que o positivismo ele se desenvolve justamente no paradigma liberal europeu da virada do século XVIII para o século XIX. Não é por acaso, tá? Ele valoriza muito mais a ideia de direito como segurança, controle, previsibilidade, ordem, certo? E aí esses outros valores como justiça, moralidade, ética e essas outras coisas ligadas ao mundo da vida, né? Ligadas a essa dimensão normativa mais abrangente, inscrita em uma cultura, passam a ser vistas inclusive como possíveis irracionalidades de uma compreensão formal do direito. Percebe, turma? É muito interessante perceber e ter essa visão assim, né, mais profunda do fenômeno jurídico, tá? Mas então, dito isso, o que é o direito hoje, né? O direito então é essa mediação entre essas duas dimensões, né? Essa dimensão de uma positividade ligada à segurança, previsibilidade, ordem, controle, e por outro lado, essa dimensão da justiça, da moralidade, da ética, de fazer a coisa certa. Será que o direito ele pode ser entendido nessa mediação? Sim, esse que é o caminho, tá? Essa que é
visão assim bem contemporânea de se compreender o que é direito, tá? Porque o direito não é só controle, não é apenas um conjunto de normas que serve para regular a sociedade. Ele é isso, mas esse é apenas um dos lados do direito, tá? Porque o direito também conecta, turma, aquela dimensão da validade, aquela dimensão de se fazer perguntas sobre o que é justiça, o que é fazer a coisa certa, o que é fazer o bem, o que é agir de forma ética em uma sociedade, o que é tratar as relações jurídicas com equidade, certo? Então percebam que o direito ele tem esses dois lados, essas duas dimensões, e somos justamente nós, os profissionais do direito, que somos convidados a estabelecer esse equilíbrio, estabelecer essa mediação constante entre essas duas dimensões, tá? Então essa é uma visão bem contemporânea sobre o que é direito, tá? Direito é um conjunto de normas que serve para regular a sociedade. Sim, com certeza. Essa é uma resposta correta. Mas esse é um conceito apenas do paradigma liberal e positivista sobre o direito. Porque o direito não é só isso. O direito também é um conjunto de normas que valorizam e que conectam essa dimensão da validade de uma cultura política da sociedade. São essas normas que conectam as questões sobre o que é fazer a coisa certa, o que é o justo naquele caso concreto, o que é a moral, o que é a política, a moralidade política, o que é a ética naquela situação concreta. Outra visão bem contemporânea do direito é uma visão que acontece dentro da teoria dos sistemas, que vai entender que o direito é um sistema social, tá? E esse conceito de direito, cara, é muito interessante. Ele é muito diferente, mas muito interessante. E eu quero contar para vocês. É um conceito que vem da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, tá? E Luhmann define uma distinção muito importante entre a função que o direito desempenha para a sociedade e as prestações que esse direito desempenha para a sociedade, tá? Para Luhmann, a função do direito é aquilo que só o direito faz e que tu não consegue essas mesmas coisas através de outros sistemas sociais. Enquanto que as prestações é aquilo que o direito faz também, mas ele faz junto com outros sistemas sociais. Por exemplo, tá? Regular a sociedade é uma exclusividade do direito? Não, porque tu pode regular a sociedade também através da política, a economia também regula a sociedade, né? A religião também produz ordem social, tem preceitos normativos que também definem condutas, né? Então, veja, a ideia de regulação, controle social, normas, né, que regulam as condutas humanas, não são coisas exclusivas do direito, porque você consegue também essas normas em outros sistemas sociais, como é o caso da economia, da política, da religião, a ciência também regula a sociedade e outros sistemas sociais, tá? Então, isso que os outros sistemas sociais também fazem é o que, na teoria dos sistemas, a gente chama de prestações do direito, certo? Ok, legal. E o direito é importante, porque ele tem muitas dessas prestações, né, para os demais sistemas sociais. Mas a função do direito é aquilo que só o direito faz. Ou seja, é a pergunta por aquilo que só o sistema jurídico consegue desempenhar para a sociedade e nenhum outro sistema consegue fazer. E é por isso que o direito é tão importante. É por isso que o direito é um sistema jurídico milenar, ele existe há muitos anos, né? A gente já tem registros de cultura jurídica há 5.000 anos antes de Cristo, certo? Então veja que é uma coisa muito antiga, ainda que meio no início misturado, né, com religião, com ética, com política. O direito é uma cultura jurídica muito antiga, que passou por muitos percalços, passou por organizações políticas autoritárias, impérios, reinos, né? E, no entanto, o direito ele nunca se perdeu, ele continua, né, sobrevivendo na sociedade como um sistema social muito importante. Por quê? Porque, segundo a teoria dos sistemas, o direito faz uma coisa que nenhum outro sistema jurídico faz. E isso que ele faz, turma, com exclusividade, é a generalização simbólica de expectativas sociais normativas, tá? Eu sei que o conceito é complicado, tá? Generalizar simbolicamente expectativas sociais normativas. O que significa isso, turma? Ó, todos nós temos expectativas, certo? Todos nós. O tempo todo a gente tem expectativas.
O que faz a gente levantar da cama de manhã cedo são as expectativas. A gente escolhe fazer uma faculdade de Direito porque a gente tem expectativas em relação à faculdade de Direito, tá? Agora, essas expectativas que nós temos, não existe garantia de que nós não vamos sofrer frustrações, certo? Toda expectativa está sujeita à frustração. Toda, pessoal, certo? Pensem bem, toda expectativa que nós temos pode dar errado. As coisas podem sair de uma forma imprevista em relação às nossas expectativas. A questão então é, como é que nós lidamos com essa frustração, com a contingência da frustração de uma expectativa, tá? Turma, segundo a teoria dos sistemas, Niklas Luhmann, certo? Nós podemos reagir basicamente de duas formas. A gente pode reagir normativamente, ou seja, a gente continua acreditando naquela expectativa, a gente diz, não, é a outra pessoa que está errado, eu estou certo, eu sofri uma frustração injusta e por isso eu vou continuar acreditando nessa expectativa, ou a gente pode abandonar a expectativa e aprender a fazer diferente na próxima vez. Essa expectativa é o que a gente chama de expectativas cognitivas. São aquelas que, diante da frustração, a gente decide abandoná-las. A gente decide aprender a fazer diferente da próxima vez. O que o direito faz, turma, que só ele consegue fazer, é traçar uma distinção entre expectativas normativas e expectativas cognitivas. Ou seja, traçar uma distinção entre aquilo que, diante da frustração, nós podemos continuar acreditando que é aquilo que é a coisa certa a ser feita e aquilo que, diante da frustração, a gente tem que abandonar e aprender a fazer diferente de uma próxima vez, tá? Então, pessoal, esse é um conceito bem contemporâneo, bem avançado de direito, tá? Um conceito que define o direito não somente por aquilo que ele presta para os demais sistemas sociais, para nós, para a sociedade em geral, mas é aquilo que só o direito consegue fazer e é aquilo que, independente dos paradigmas políticos de cada época, independente da história, né, é uma característica que esteve sempre presente na cultura jurídica. Traçar e generalizar simbolicamente para toda a sociedade, certo? A diferença entre o que nós devemos esperar normativamente, ou seja, mesmo diante da frustração, é para continuar acreditando naquela expectativa, e aquilo que a gente deve abandonar e aprender a fazer diferente da próxima vez. Reparem que esses novos conceitos de direito, né, esse que define o direito como generalização simbólica de expectativas sociais normativas, quanto esse também super avançado do direito como uma mediação entre esses valores do positivismo, segurança, previsibilidade, controle, ordem social e essa dimensão da validade, da justiça, da ética, da moral. Turma, esses dois conceitos de direitos, eles não são exatamente antagônicos, eles são pontos de vistas diferentes, né, para a gente compreender a complexidade e a abrangência e a sofisticação da nossa cultura jurídica contemporânea. Te expliquei nesse vídeo o que é direito, uma visão bem contemporânea, tá? Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, inscreva-se no canal, ative as notificações. A gente publica vídeos todas as semanas e são conteúdos de qualidade, coisas bem contemporâneas, bem avançadas, para você ficar super atento assim, sobre aquilo que é o mais novo, né, dentro de uma cultura jurídica hoje em nível global.